Caralho, a gente vai falar sobre o quê? Sobre IP, endereçamento IP. Endereçamento IP. É bem básico, mas, tipo, pros cursos básicos já é uma coisa... Já não é básico. Já é uma coisa com um passo a mais, já é um plus. A gente vai tratar endereçamento IP para questões de facilidade no IPv4, né? Isso. Que é o mais clássico, que é... Não, o que a gente tá usando agora já é o IPv6. Apesar. Não é. Se você é Live Team... São poucas operadoras que estão usando ainda. Isso está em processo de alteração. Pode ser que quando você tá assistindo esse vídeo, já é IPv4 era uma coisa do passado. Sim. Mas não tem problema, porque o endereçamento IP do IPv6, ele usa uma técnica um pouco diferente, mas a base é compatível também. Isso, tem compatibilidades. Então, basicamente, o que a gente vai utilizar é o iPad aqui para facilitar a tua vida e não ficar fazendo slide e tudo mais. A gente vai na mão mesmo, como se fosse um caderno. Exatamente. E a gente vai explicando tudo para você. Em primeiro lugar, antes de mais nada, enquanto eu faço o desenho ali, para que serve o endereço IP? É um endereço que é utilizado para identificar os dispositivos na rede. Não tem como eu achar alguém se eu não souber onde ele tá. Conectou, ligou teu celular, ligou lá, 3G, aguarda, você já recebeu o IP. Exatamente. Todo mundo. Operadora do teu telefone. O que é importante, dentro de uma rede, quem recebe IP é o cliente e o servidor. Os dois tem que ter. Tem gente que pensa que é só o servidor. Logo no iníciozinho, os caras, mas eu tô acessando a internet. Não, você tá fazendo parte da internet. Exatamente. Tanto que você como cliente, né? Mas exatamente. Tanto que você pode ser invadido, tanto quanto um servidor pode ser invadido. Sim. Então, todo mundo recebe um número. Mas aí, no caso, a diferença é que o IP do servidor é um IP fixo, normalmente. Sim. Por que é fixo? Porque todo mundo tem que achar ele, então todo mundo tem que saber o endereço deles, DNS. E é uma dor de cabeça desgraçada quando ele deixa de ser fixo, porque você tem que replicar, você tem que esperar o DNS e tudo mais. Tem um monte de coisa pra acontecer. Então, assim, é como se fosse... Não é bem o CPF, porque tem gente que não tem CPF, né? Bebezinho, às vezes, não tem CPF. Mas é como se fosse assim, nasceu, recebeu um CPF. Posso dizer que é isso? Você recebe um número. Não existem duas pessoas com o mesmo CPF. Assim como não existem duas pessoas com o mesmo IP. Exatamente, dois computadores do dispositivo. Tem uma situação com o IPv6 que tem duas pessoas, dois computadores. Com essa parte eu não sabia, não. Que é questão de rota e tal, mas aí é outra brincadeira mais séria. Vai no estudo anal. Pode ser que ele explique lá. Não sei. Talvez eu nem lembre que a gente falou isso. Não, eu vou explicar porque é hora de IP tem. Então o IP é um número, assim como o CPF. Só que o IP, esse número está em binário. Isso. A gente vem em decimal, né? E os dispositivos só vêm em binário. No IPv4 a gente vem em decimal e no IPv6 a gente vem em hexadecimal, né? Mas a gente tá acostumado a ver um número, se você não tá acostumado, você vai ver a primeira vez, em decimal. Mas na verdade mesma, binário. Tá em binário. Tanto que ele diz que o IP, ele é composto de 4 octetos. Que são 4 grupinhos de 8 bits, né? Exatamente. São 4 bytes, né? Então, cada IP, ele tem 4 bytes. E isso gerou um problema. Que problema, professor Guarabá? Assim como o número de telefone. Na tua época, não. Na minha época, os telefones eram telefone de casa. 3 números, um traço, 4 números. Isso, entendeu? Correto. Aí depois o que aconteceu? Eles botaram 4 da frente e 4 atrás. Por quê? Porque não tinha mais possibilidade de vender números. Não tinha mais como vender telefone. Acabou as combinações. Todas as combinações acabaram. Aconteceu também com placa de carro. Não sei se você chegou a pegar. Não sei na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro era uma placa amarela que tinha 2 letras e 4 números. Aí mudou pra 3 letras e 4 números. Com que objetivo? Agora tá uma zona. Agora tá aquela placa da Mercosul. Que agora é autorizada, não sei. 3 letras, um número, outra letra, enfim. O IP passou por esse problema. Correto. Quem usa IPv4, só IPv4, vamos supor que só existisse IPv4, como há algum tempo estava só existindo. Tinha uma lenda, já comprovado matematicamente, que se todo mundo conectasse ao mesmo tempo, não tinha IP para todo mundo. Então, precisou-se colocar... 2 elevado a 32. Dá 4,3 trilhões. Gente pra caramba. Gente pra caramba. E a gente não tem mais isso. A gente já passou do IPv6. Exatamente. O IPv6, se eu não me engano, são 340 decilhões de pessoas que ele suporta. Então, depois dá uma pesquisada aí, 2 elevado a 120. Claro que o IPv6 não foi só o aumento. Uma das coisas foi caber mais gente. Então, basicamente, IP são coisas em binário. Se por acaso você tem problema com binário, decimal e tudo mais, aqui em cima tem uma playlist que vai tratar. Disso, né? A gente tem uma playlist que facilita a tua vida até para poder ensinar. Então a gente vai fazer uma demonstração aqui de número IP. Tem como a gente fazer uma demonstração binário decimal, o cara entender quando ele recebeu o e-mail, o IP tal. Então vamos lá, é contigo. O endereço IP é um númerozinho, mais ou menos esse, que é o que você está acostumado a ver na sua vida sexual amorosa. Tá? 192
192, 168, 110. Existem segmentos, a gente vai explicar depois. Basicamente, você vê, só 92681 ou 92680. Tem explicação de por que esse número, pra falar rapidinho depois. Isso. E cada uma dessas partes é representada em 8 bits. Em 8 bits. Então são por isso que são 4 octetos. Correto. Tu faz aí em binário? Então vamos lá ver agora como é que fica em binário. Eu tenho 192, ele em binário é esse número lindo, maravilhoso. Falta um 0. Então, assim, se você quiser saber como fazer isso, tem na playlist lá de bases numéricas. A gente não vai ficar fazendo isso de novo. O 168 é esse número aqui lindo, maravilhoso. O 1 é o mais difícil de fazer. É o mais difícil de fazer. E o 10 não vai caber na tela, porque eu sou burro. O fio de paleta tá muito grande. Mentira, 0, 0, 0, 0. Você tá vendo que eu tô tendo algum problema mental e o bagulho tá zoado. Mentira, errei. Devido a problemas técnicos, a minha letra vai ficado muito feia, eu vou fazer de novo. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 10. Tá parecendo 20 aquele último ali. Caraca. Pronto, agora tá feio. Então, esse, pra gente, vai aparecer 192, 168, 110. Pro computador, né, pra placa de rede e tudo mais, vai aparecer esses 4 octetos. São 4 octetos, são 4 sequências de 8 bits. E o importante é, se você olhar o número 1, por exemplo, quando converte ele pra binário, eu tenho 7 zeros. Tem que ter. 7 à esquerda serve pra alguma coisa? Não. Não, mas no binário serve. Sim. O computador e o roteador, ele só entende que tem aqueles 8 numerozinhos ali. Entendi. Ele tem que, obrigatoriamente, ter esses números, mesmo que seja 0, porque às vezes eu vou dar aula, o cara converte, ele acha que não precisa. Mas precisa, porque ele bota dizendo, só 1, né? Só 1, não adianta. Eu tenho que botar os 7 zerinhos ali pra dizer pro equipamento que eu tenho, mas não tô usando. Até porque eles se chamam 4 octetos. Você não vai botar só 1 bit e achar que tá funcionando. Então são sempre 8 bits. Sempre 8 bits. Isso é regra. O cara vai precisar fazer isso no dia a dia? Sempre. Depende. Então casa. Tem situação... em casa não. Em casa não. Profissionalmente você tem o cálculo e tudo mais. Então esse é o endereço IP básico. Binário, número, você vê decimal, computador vê binário. 4 bytes. Tem umas portas lógicas também. Sim. Tu já deve ter dado aula disso e eu também. Não, eu não dei aula de porta lógica. O ou... não. OR, SHOR, NOR. Não. Essas paradas inúteis, não é inútil. Os equipamentos usam a porta END para fazer cálculo de máscara sem precisar saber as coisas. Exatamente. Só usando bináriozinho. No Estudo Alto a gente ensina isso de forma completa. E a gente vai ver o basicão do endereçamento IP. Porque quando faz o preparatório para Marinha tem que fazer. Aí tem que usar a porta lógica para você achar o IP. Quem faz cálculo de rede, você que já é um pouco mais avançado, você tem que fazer aquela continha de... Não precisa, você pode usar só a porta lógica e os binários que você faz o... Eu uso, na verdade, aqueles circuitos de somador, circuitos de... né? De inversora, essas paradas assim. Agora que a gente já sabe o que é o IP, tem que saber que os IPs têm o quê? Classes. Tudo na vida eu tem não sei classe. se é esse. Agora a gente vai ver que os IPs, eles têm... Classes. 5 classes. Então eu tenho lá minhas classes IPs. Essa classe IP é utilizada para dividir eles em grupinhos. Então eu tenho lá... E é fácil de lembrar, porque são letras. Classe A, B, C, D e E. 5 classezinhas. E essas classes, elas são representadas por intervalos numéricos. Como a placa de carro, por exemplo. Aqui no Rio é K. Você vê muito K aqui no KL. Se você transferir a propriedade, zoneia tudo, né? Tudo, cara. Mas geralmente no Rio é K, L... Mas agora já tem tudo. Agora Igual telefones. O pessoal deve lembrar. Antigamente tinha um sitezinho que você botava os 2 primeiros números do telefone e ele sabia qual era a operadora. Hoje em dia, como tem a tal da portabilidade, não funciona mais. Mas as IPs vocês funcionam exatamente igual. Eu tenho lá o que corresponde então tem uma faixa de valores segundo os valores desses octetos. Corretamente. Manda ver aí. Os IPs são utilizados para quê? Para identificar. Só que eu tenho que organizar eles e dividi-los. Sim. E isso acontece pelo seguinte, eu tenho esse meu IP que eu usei de exemplo, 92.168.1.1. .10 que você usou. Eu botei 10, mas eu quero botar 1 porque minha memória falhou. Esse endereço IP, ele corresponde a ele tá numa classe. Sim. Como é que eu identifico a classe do como endereço? Como é que você descobre? Como é que eu descubro? Você consegue fazer isso de exemplo com qualquer IP aí. Você vai pegar qualquer IP e... Vê no seu computador aí, na sua televisão. MyIP, tem aquele site MyIP. Isso, MyIP, ou meu IP em português, porque eu sou brasileiro. Você pode ir lá e ver o IP do seu computador e descobrir qual é a classe dele. Faz como exercício aí agora. Você vai ter que treinar isso. Sim. Então você tem aí o que agora? O endereço de IP. Sim. E como é que eu sei a classe? Eu olho o primeiro númerozinho só. Não me importa o resto. Me importa o primeiro número. Olha o primeiro número. O primeiro octeto. O primeiro octeto é o cara que eu vou olhar pra saber a classe. Aí quando eu olho esse primeiro número, eu tenho que procurar na tabelinha que eu coloquei aqui no meu brinquedo novo. Eu tenho lá as classezinhas. Isso aí, ó. Pega um caderno, pega alguma coisa, já anota porque é importante. É importante. Eu vou lá e boto assim, como é que eu sei que o endereço de IP é de classe A? Ele tem que começar entre 0 e 127. Se o intervalo do primeiro númerozinho for entre 0 e 127, ele é classe A. Já vimos que esse aí não é. Não é classe A. Se for classe B, de 128 a 191, já sabemos também que não é classe B, e eu já sei que é classe C, né? Obviamente.
a 223. Então, classe C vai de 192 a 223. Como o meu primeiro númerozinho aqui é 192, então esse IP é de classe C, obrigatoriamente. Você que vai fazer algum concurso, tudo, mas isso cai, né? Com certa cai na frequência. marinha, Classifique esse IP e tudo mais. Sim. Legal. A gente fica com muito ódio quando cai coisa fácil assim, mas cai. Que é basicamente uma decoreba. né? Tem que fazer. E eu tenho as classes D e E. Classe D vai de 224 a 239 e o E vai de 240 a 255. Exatamente. Porque 255 é o maior valor que você pode Possível. representar com Por 8 quê? bits. Por quê? Porque o 255 é o valor máximo que eu posso obter utilizando os 8 bits do octeto que a gente tem. Você sabe? Não, porque você tem que assistir a aula que tá aqui do lado da cabeça do Barabara pra entender a tabelinha de conversão. Que é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 dá 256. Por que é 255? 255 é o número máximo que eu posso ter, que no total me dá 256 combinações É numéricas. porque vai de 0 a 255. Exatamente. Tudo na informática vai do zero conta. Exatamente. Então eu Zero tenho- é o primeiro. Eu tenho 255 valores do 1 ao 255, mas do 0 ao 255 eu tenho 256. Exatamente. Então, no caso, o valor máximo que eu posso obter com 8 bits é o 255. Por Beleza. isso que para o 255. Agora, pra que serve essa classificação? Esses números foram feitos pelo seguinte, para separar em quantidades quantos computadores que eu vou ter em cada rede. Então, eu obrigatoriamente vou ter o seguinte. Vou apagar meu endereço IP aqui. Posso apagar? Posso. O editor apaga? Não. Como é que vai funcionar agora? É o que eu falei. É para separar por quantidade. Toda vez que eu tenho IP de classe A, quer dizer que eu posso ter 2 elevado a 24 possibilidades de coleguinhas dentro da rede. Então, quando eu vou lá, você pegou o seu computador agora, você olhou que tem ali o IP de classe A. Basicamente, você tem 2 elevado a 24 possibilidades de gente. Sim. Que isso no total vai dar pra mim, você faz de cabeça rapidinho aí, 16.777.216 possibilidades numéricas. Então cabe gente para caramba, É né? verdade. Aí eu tenho classe B. O classe B já cabe menos do que o classe A. Por quê? Por quê? Pra separar. Mas basicamente, quando ele é classe A, cabe 16 milhões. Então, tem uma rede que tem milhões de pessoas, eu boto o endereço classe A. Mas eu não quero milhões, eu quero milhares. Que é menos pessoas. Menos pessoas. Eu quero menos pessoas na minha rede. Então eu uso IP de classe B. Você não tem necessidade de ter 16 milhões numa determinada Não. rede. Aí você usa a classe B. Sim, classe B cabe 2 elevado a 16. Tem ali 2 elevado a 16 computadores dentro da minha linda rede. Que vai me dar no total 65.536 combinações possíveis de computadores. Mas eu não quero 1 milhão, eu não quero milhar, eu quero centenas de computadores na minha rede. Uma rede um pouco menor. Que é a o- gente está chegando no que é o mais plausível para dentro de uma empresa. Pra e dentro tudo da mais. nossa casa. Sim. Não tem como ficar menor do que isso. Sim. Então você vai usar o classe C. O classe C ele tem 2 elevado a 8 computadorzinhos. Esses 2 elevado a 8 computadores permite eu ter 256 256 endereços. máquinas. Eu Sim. posso botar na minha rede. Máquinas não, endereços. Endereço. E o classe D e o classe E, eles não têm endereçamentos possíveis. Eles são reservados, São né? reservados. Reservado pra quê? O classe D, ele é o endereço que é reservado para uma parada chamada multicast. Exatamente. O que é o multicast? Para falar de multicast, eu vou ter que falar dos outros. E eu posso Sempre falar dos os outros? O multicast é o que a classe D faz. E a classe E, ela é teste de novas tecnologias. Sai o 5G, 6G, 18G. Eles têm que testar antes de implementar, antes de testar com números que já estão sendo utilizados. Mas aí eu tenho esse tal desse multicast. Escreve teste ali em cima para as pessoas saberem. Ah, teste de new tecnologias. Esse bicho é poliglota aí. Isso. Pronto. Que essa letra maravilhosa que você está vendo. Vai ficando bonitinho. Eu tenho o multicast, eu tenho o unicast e eu tenho o broadcast, basicamente. Tem o ncast também. Mas aí já entra o negócio de IP, mas eu vou colocar aqui para adiantar. Tem o ncast. Fácil de entender. Unicast, se você não é semi-analfabeto, você já deve ter visto esse prefixo uni alguma vez na sua vida. O unicast é quando manda mensagem para um endereço único. Uma Você única tá pessoa. aqui mandando a mensagem. Eu tô aqui mandando a mensagem pro Alfredo. Unicast. Unicast. Sim. Tô falando de uma pessoa para uma pessoa. Acabou. Que nem banco de dados, né? Que é um para um. Sim, um pra um. Eu tenho o broadcast. O que é o broadcast? Um pra muitos. Um para todos. Não, mas não o Ncast, que é pra todos? Não, o Ncast é para qualquer um mais próximo. Tem diferença. Eu realmente não lembro nada de redes. As pessoas não acreditam. É, e o cara Então o foi broadcast é professor. pra todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Gritei, pra cheguei e falei assim, alô, olha aí, todo mundo. Pra Aí todo geral. mundo prestou geral. Sem atenção. distinção. Exatamente. Ó, o Unicast Como a gente utilizava no barramento... da topologia em barra, das barramento. aulas passadas. Exatamente, na topologia barramento. Que aí mandava mensagem para todos. Sim, nesse todas as momento. mensagens todo mundo escuta, só quem vai compreender é quem recebeu. Todos vão receber as informações, né? Mas Sim. o cara vai olhar, não é pra mim, ele descarta Ele aquela... ignora. Ignora, completamente. E não é fofoqueiro, né? Os pontos de rede não ficam fofocando. Não.
O barramento é porque ele conta pra todo mundo. Isso. Então, Unicast, uma pessoa, não são pessoas e nem computadores. A gente chama de host, que é um nomezinho que é lá, pra quem não sabe, é esse nomezinho, host, que eu tô escrevendo ali. O host é um ponto, Faz né? o seu jabá aí. Você tá ganhando e eu não? Estamos todos. Não lembro só. O Unicast pra um... O broadcast pra todos. Pra geral. Todos que estiverem naquele lugar. O multicast não é pra todos. O multicast é pra um grupo de pessoas. Um grupo selecionado. É pra um grupo no selecionado. WhatsApp. Pode ser. Um exemplo que eu sempre uso pros alunos é o Unicast seria eu tirando a dúvida de um aluno especificamente. Ele fala, Fred, eu tenho dúvida aí. Chegou no WhatsApp, falou contigo direto. Diretamente. Beleza. Eu tô falando com ele. É um Unicast, mensagem diretamente pra ele. O multicast é se eu quisesse mandar uma mensagem pra um grupo de alunos de uma escola que a gente trabalha. Sim. Pode falar do Educando? Pode. A gente tem, né? Todas as turmas do Educandos tem um grupo no WhatsApp, a gente quer falar com eles, Isso. a gente manda. Eu quero falar com os alunos do Educandos, mas eu quero falar com os alunos... Madureira à noite. Eu quero falar com Madureira à noite, que tem aula de rede às quartas-feiras. Isso. Eu selecionei um grupo, é multicast. Entendi. Agora eu falo assim, eu quero falar com todos os alunos do Educandos. Tudo do Educandos. Todas as unidades, todos os horários. Broadcast. E lembrando que não é todos de todos, é todos de uma rede. Sim. Não tem por que eu dar uma mensagem de recado para todos os alunos de preparatório do Brasil, Exatamente. porque eu só trabalho no Educandos. Não tem por que eu falar do Progressão da Dona Eva de Somos, eu falar do Educandos. Então, assim, para todos daquela rede que eu tô falando. Certo. E o Unicast é para qualquer um mais próximo, Entendi. que tiver mais perto. Inclusive não esteja na própria rede ou não? Não, tem que estar junto ali. Todo mundo na mesma galera. Eu não quero falar com todos os alunos, eu quero falar com qualquer aluno que estiver mais próximo de mim. Entendi. Tanto faz. Isso tem uma função lá no IPv6, mas a gente vai ver no Estudo Nauta mais pra frente, quem sabe. Show de bola. Então entendemos. O classe D para multicast, quero mandar mensagem para um grupo de pessoas, eu uso a classe D. E o classe E, quero testar uma nova tecnologia, eu uso classe E. A gente aqui no momento está utilizando o... Vamos fazer um teste? Vamos. Você acessar aí, ó, meuip.com.br. Antes acesse esse site que é maravilhoso. Mas vamos lá. Pode falar isso, a fala. A gente combinou. Não, a gente entrou aqui, ó, meuip.com.br, que é o que você vai fazer, o exercício que você aqui vai fazer na sua casa. Aqui em casa, né? Tá na minha casa, não. Na sua casa. Isso, vai na tua casa, vai lá e digita meuip.com.br. Então, ó, esse daqui é o meu IP no momento. 201 37 197 234. Qual é a classe? Qual é a classe? Vamos ver lá na tabelinha. Vamos lá na tabelinha? Eu vou voltar pra cá. Se ele é 201. 201 é qual classe? 201 tá dentro da classe C. Então é o endereço de IP de Exatamente. classe. Quer dizer que tem mais 256. 254. Tem a possibilidade de ter esse monte de gente junto comigo. mais umas 200 pessoas, seguramente. Seguramente, com certeza. Só que nem todo equipamento de rede suporta 200 pessoas conectadas. Claro. Tem que ver isso. Não é porque o IP... Ah, não, mas o meu IP é IPC, é classe C, então eu tenho que botar 200 pessoas. Não. Existem equipamentos que têm mais possibilidades, tem outros que têm menos possibilidades. E isso acontecia muito quando os IPs começaram a ser distribuídos. Sim. Lembra que a gente falou TCP/IP, Quando eles começaram a distribuir IP na década de 80, 90, eles distribuíam assim. Você é uma instituição de ensino, tem 2 computadores. Aí você falava com o órgão, não sei se você quiser pesquisar aí, é a ICANN que determina tudo isso. Até hoje. Até hoje é ela que manda em tudo isso. Então o cara chegava pra ICANN, só uma graduação aqui, eu quero botar 2 computadores online. Ah, beleza, eu vou te dar um IP de classe A. Mas cabe 16 milhões, eu só vou usar 2. Problema seu, fica aí. E quando acontece, por que teve essa escassez de IP, a gente teve que mudar, que é o que você tá falando no começo do vídeo? Porque o cara pegava, dava 2 IPs, eu precisava de 2 IPs, dava uma classe que cabia 16 milhões, a partir do momento que eu passei para aquela empresa, ninguém mais no mundo pode usar. Então aqueles 16 milhões de IPs ficavam inutilizáveis. Travados ali. Aí tiveram técnicas para diminuir, o CIDR, que é a subdivisão, teve o... Caraca, tem na tua casa. Eu dou essa aula todo dia. E eu tô tendo Alzheimer. O NAT, viu? Eu lembrei, o NAT, viu? Nem pesquisei na internet, tô pesquisando aqui no HD dele. Abrindo os livros, fazendo a busca. Tem o NAT também, tem o CIDR, tem um monte de coisinha que foi feita pra resolver esse problema de distribuição errada e eu conseguir uma quantidade de IPs que seja adequada para aquela minha necessidade. Sim. Mas isso é mais uma história lá pra frente. Precisava-se de inteligência, mas na época não pensava que ia tomar essa grandeza toda. Ninguém tinha noção que ia caber tanta gente nas internet. Então agora a gente já sabe os multicasts, já vimos o nosso IP. Vamos voltar lá ao nosso IP. E é isso aí, a gente sabe que ele é de classe C. E a gente tá usando o NetVirtual. Sim. E esse IP, a nível de curiosidade você não sabe, esse IP aqui, ele só pode ser utilizado pela NetVirtual. Essa foi alocado a ela. O 201. 201, não necessariamente tudo que começa com 201. Sim. A gente não sabe aqui qual é o intervalo de máscara e divisão. Sim. Mas basicamente, esse 201, 37, 197, 234 é da NetVirtual. Sim. Se eu tiver Velox em casa, não vai aparecer esse IP pra mim, porque foi alocado Até porque, se tá alocado pra mim, não pode alocar pra você. Sim.
Não, mas aí o cara poderia pensar assim, não, 201. Se o Guanabara parar de usar, desligar a internet, vai ficar solto e eu que tenho Vivo em casa eu vou usar. Não, você não pegaria esse IP. Não pegaria esse IP. Tem uma organização na parada. Isso, que a ICANN ela distribui aqui no Brasil. Se você quiser pesquisar, você pode usar o site da... Caraca, esqueci de novo. lembrei. NICBR, vou até escrever aqui. NIC.br. E no Brasil, o órgão responsável pelas internets de verdade é NICBR. NICBR e suas subdivisões. O registro BR, por exemplo, que vai te dar, sei lá, você comprou um .com.br ou um CCTLD, né, que a gente chama de CCTLD, que é a terminação. Sim. Tudo que termina com .br é gerido no Brasil pela Registro BR, que é subsidiária da NICBR. E tem comitê gestor, né? Isso, e tem assim, a ICANN, aí tem o pessoal da América Latina quando a gente tá, que é a LACNIC, que é responsável pela América Latina inteira, e dentro da LACNIC tem a NICBR, que é responsável pelo Brasil. É um monte de sigla, é uma sopa de letrinha. Cara, redes é uma sopa de letrinha. Se você achava que hardware é uma sopa de letrinha, você não estudou redes direito ainda. Não é. Você tem que entender, para de falar isso. Não decora não, pelo amor de Deus. Longe de mim falar pra você decorar. Mas tem que decorar algumas coisas, entendeu? Então, quando a decoreba chega muito grande, eu fico me preocupando. O Alfredo não me conhece. Mas ela que é responsável por nós e ela distribui esses IPs. A partir do momento que ela distribuiu, a Anatel homologou aí, passou pra alguém, só aquele alguém pode usar. Beleza? Então é isso. Terminamos IP? Não. Tem coisa pra cacete ainda, cara. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Esse vídeo já ficou grande pra caramba, tem muita informação, você tem um exercício pra fazer, você já tem um exercício de casa, quer saber qual é a classe do IP da sua casa. Então assim, a gente deu uma dividida, vamos continuar a falar sobre endereçamento IP no próximo vídeo, e a melhor maneira de receber o próximo vídeo é, aqui embaixo, se inscreve, habilita o sininho, aqui em cima, na playlist, pode ser que você clicando aqui, vendo a playlist, você já vai direto pra aula que já saiu. Então, o ideal do curso em vídeo, de qualquer curso, é você assistir direto pela playlist. Porque, né, é onde tá tudo organizadinho, na ordem, bonitinho. Aqui em cima também tem a playlist do curso de hardware, também tem a playlist do curso de bases numéricas, enfim, tem curso de hardware, você tem curso de bases numéricas, você tem curso de Python que você pode fazer no curso. Não tá aqui em cima porque a gente não consegue botar tantos cards aqui. Mas tem curso de Python, curso de PHP, HTML. Cara, o curso em vídeo tá cheio de coisa. E uma das missões que a gente tem esse ano, Alfredo, chegar a 1 milhão. Vamos tentar chegar a 1 milhão? Vai, quando esse curso de rede sair já tem 1 milhão. Mas pelos cálculos aqui, a gente não chega a 1 milhão em 2019 ainda. A não ser que as pessoas se esforcem. Então vamos pedir ajuda da galera. Como não? Não chega. Pela conta não chega. Como chega? Não chega. Depois em off eu te mostro. Não chega. Em off não? Mostra aí. Não. Pelo crescimento do canal, a gente chega a 1 milhão em março ou abril de 2020. Olha só, meu amigo. Eu estou fazendo esse curso de redes, eu estou... Não era pra você voltar. Não era pra você voltar. Não era. Eu tô perdendo meu tempo aqui. Eu tava em crise. O Guanabara me botou na geladeira, que nem a tinta da Globo, e vai fazer, eu quero 1 milhão na 10ª aula desse curso. Nossa. A gente tá na 6ª, 10ª aula vai ter 1 milhão. Será? Com certeza. Eita. A gente aposta o quê? Eu não aposto nada, filho. Não pode apostar a palma dos outros. não. Mas, queria muito, cara. Pra isso, cara, a gente depende de você. Chega na tua escola, chega na tua faculdade, fala, galera, vamos todo mundo se inscrever. Porque, assim, o canal crescendo tá trazendo muitas coisas boas pro canal. Você sabe. Tem muita coisa interna que a gente não pode falar. Mas tá trazendo muita coisa boa e a gente depende muito de vocês. Vocês dependem da gente pra aula, a gente depende de vocês. Inscritos, visualização, interação. E não é só se inscrever e nunca mais voltar, não. Também não preciso. Se você... Faça igual o curso de hardware, cara. Interaja. O curso de hardware foi absurdo. O pessoal falando muita coisa. Pode falar, a gente responde. Até mal. Tá tranquilo. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a falar sobre endereçamento IP. Um grande abraço e até a próxima. Eu não tenho mais datas comemorativas. Como é que eu finalizo? Não é, mas em rede a gente nunca finaliza mais com data. Mas eu sinto falta. Complicado. Não, tem muita data. O Brasil é um país legal. Não. O vídeo, o Guanabara falou que o vídeo tá grande, mas é grande. Tá grande mesmo. Foi eu que vou meditar. Se o editor quiser, corta. Eu vou ficar falando aqui até acabar. Eu agora... Eu usei... Parei. Não, caraca. Que eu vou parar? Eu usei um feitiço pra começar, eu tenho que usar um pra terminar. Então manda aí. Vingar de um Leviosa. Vingar de Leviosa.